Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje na Segunda Guerra Mundial. Neste vídeo falaremos sobre a rendição do 6º Exército Alemão em Stalingrado, que ocorreu neste dia, 31 de janeiro de 1943. Quando a Alemanha invadiu a União Soviética no dia 22 de junho de 1941, no âmbito da Operação Barbarossa, o objetivo de Hitler era derrotar os soviéticos numa única campanha, à semelhança do que tinha feito na Polônia, na Noruega e na França. No máximo, em 6 meses, os alemães esperavam ter conquistado todo o oeste russo, toda a Ucrânia, os países bálticos, Leningrado e principalmente a capital do país, Moscou. Um movimento que eles acreditavam que levaria à queda do governo soviético. Mas em dezembro desse ano, 6 meses após o início da operação, apesar dos alemães terem alcançado quase todos os outros objetivos, foram derrotados mesmo às portas de Moscou, com os soviéticos conseguindo salvar a sua capital praticamente no último minuto. Apesar desse contratempo, quando 1942 começou, a Alemanha ainda estava firmemente posicionada no interior da União Soviética, com praticamente toda a Ucrânia sob o seu domínio, toda a Bielorrússia, todos os países bálticos e quase todo o oeste da Rússia. Mas o objetivo de Hitler, que era o de realizar uma guerra rápida, não tinha sido alcançado, e em 1942 eles já sabiam que a guerra no leste seria longa e desgastante. Mas para isso, os alemães precisavam de recursos naturais, principalmente petróleo, e o único lugar onde poderiam encontrar esse petróleo era no Cáucaso, uma ampla região que se estende desde o Mar Negro até o Mar Cáspio e que concentrava mais de 80% das reservas de petróleo soviéticas. Se Hitler conseguisse conquistar todo esse petróleo, teria os recursos necessários para uma guerra longa e desgastante contra o Exército Vermelho. E foi com esse objetivo em mente que no início do verão europeu, em junho de 1942, os alemães iniciaram a Operação Caso Azul, uma mega ofensiva no setor sul da Frente Oriental, cujo objetivo era, partindo de posições na Ucrânia, avançar pelo sul da Rússia, atravessar o rio Don, seguir em direção ao rio Volga e depois para o sul, em direção ao Cáucaso e às suas ricas reservas de petróleo. Um mês após o início da Operação Caso Azul, os exércitos alemães tinham avançado tanto que Hitler pensou que o Exército Vermelho de Stalin tinha sido destruído e que já não tinha forças para lutar. E por isso, no dia 23 de julho, ordenou a divisão do Grupo de Exército Sul, que estava executando a Operação Caso Azul, criando o Grupo de Exércitos A e o Grupo de Exércitos B. O Grupo A recebeu a missão de continuar a rota originalmente proposta na Operação Caso Azul, e por isso deveria continuar descendo para o sul, em direção ao petróleo do Cáucaso, com o Grupo B recebendo a missão de avançar diretamente contra o rio Volga e a cidade de Stalin, Stalingrado, um objetivo nada estratégico ou importante, mas que Hitler queria destruir devido ao seu significado. E assim, o outrora poderoso Grupo de Exército Sul foi dividido em 2, o que obviamente reduziu pela metade a capacidade ofensiva e defensiva das unidades resultantes. O Grupo B, que seguia para Stalingrado, era liderado pelo 6º Exército Alemão, que em 1942 era vista como a unidade mais bem armada, mais bem motivada e mais bem treinada de todo o exército alemão. O avanço do 6º Exército foi rápido e contundente, e no dia 23 de agosto, apenas um mês após o início do avanço, alcançaram os subúrbios de Stalingrado, com o 62º e o 64º Exércitos Soviéticos, que tinham sido quase derrotados na planície que separa o rio Volga do rio Don, entrincheirando-se no interior da cidade. Teve início então um pesado e muito concentrado bombardeio aéreo e de artilharia sobre a cidade, com o objetivo de expulsar de lá as forças soviéticas. Nessa época, como Stalin tinha proibido a evacuação de civis, mais de 400 mil não combatentes, na sua maioria crianças, mulheres e idosos, encontravam-se ainda na cidade, com estatísticas indicando que mais de 40 mil foram mortos apenas nessa fase inicial de bombardeios alemães.
No início de setembro, após 2 semanas de bombardeios incessantes, 24 horas por dia, a cidade de Stalingrado estava reduzida a um monte fumegante de escombros, mas os soldados soviéticos continuavam entrincheirados no seu interior. Nessa época, o exército alemão já controlava as margens do Volga, tanto ao norte como ao sul da cidade, e poderia simplesmente ter atravessado o rio e cercado a cidade pela outra margem. Mas Hitler queria capturar e destruir Stalingrado, a cidade de Stalin, e por isso ordenou que o 6º Exército entrasse nas ruínas e expulsasse de lá as forças do Exército Vermelho, com forças italianas, romenas e húngaras, muito mais fracas, ficando responsáveis pelo flanco à volta da cidade. Durante o mês de setembro, o avanço foi imparável, graças principalmente aos ataques aéreos dos temíveis bombardeiros Stuka, que conseguiam destruir casas e edifícios ocupados pelos soviéticos com incrível precisão. No meio de setembro, 90% da cidade já estava em mãos alemãs, com as restantes forças soviéticas divididas em 2 pequenas bolsas, momento no qual o comandante do 6º Exército, o general Friedrich Paulus, anunciou com toda pompa e circunstância que a cidade de Stalingrado cairia no máximo em outubro e que antes do ano terminar, o rio Volga teria sido cortado pelos alemães. Se esse objetivo tivesse se concretizado, Stalin não teria mais acesso ao precioso petróleo do Cáucaso e o seu exército, que já tinha perdido os campos agrícolas da Ucrânia, não teria mais como lutar. Mas apesar de toda a confiança e da fantástica máquina de guerra lançada pelos alemães contra Stalingrado, os soviéticos simplesmente não saíam da cidade. Nessa época, Stalin iniciou uma política conhecida como nem um passo atrás, que proibia qualquer soldado ou comandante de recuar em Stalingrado, e para forçar a execução dessa política, o Exército Vermelho posicionava pequenas unidades na retaguarda das suas próprias forças, com ordens expressas para disparar e matar quem voltasse para trás. Essa política levou a batalhas horrivelmente sangrentas, como por exemplo no Mamayev Kurgan, o único ponto elevado da cidade, e que por isso foi acirradamente disputado pelos alemães e pelos soviéticos. No auge da batalha, a expectativa de vida de um soldado enviado para o Mamayev Kurgan, tanto alemão como soviético, era, acreditem ou não, de apenas 2 horas. Tal era a ferocidade dos combates. Depois da guerra, os soviéticos contaram mais de 15.000 corpos enterrados ou semi-enterrados apenas naquela pequena região. As 2 bolsas soviéticas de resistência no interior da cidade eram mantidas por meio de travessias perigosas do rio Volga, com soldados acotovelados em balsas que eram metralhadas e bombardeadas pelos alemães. Muitos soldados soviéticos eram lançados para a frente de batalha sem armas e equipamentos adequados, e com frequência eram enviados em duplas, com apenas um fuzil para os 2. Os escombros criados pelos destruidores bombardeios criaram um labirinto de trincheiras e obstáculos que eram usados por ambos os lados em emboscadas e em ataques. Devido aos escombros e às ruas estreitas, os blindados alemães não podiam entrar na cidade, e por isso os combates eram quase corpo a corpo. Era frequente unidades alemãs e soviéticas disputarem a mesma casa cômodo a cômodo, com pequenos prédios ocupados tanto por um como pelo outro lado. Como lutavam tão próximos, os alemães não podiam sequer bombardear a cidade, sob risco de matar os seus próprios soldados. Em Stalingrado, os atiradores furtivos atuaram com grande eficiência, aproveitando-se das ruínas, escondendo-se em locais escuros e protegidos e escolhendo as suas vítimas com cuidado. Estima-se que apenas na cidade, mais de 3.000 militares, tanto soviéticos como alemães, na sua maioria oficiais, foram mortos por atiradores furtivos. O destaque vai para Vasily Zaitsev, que matou 225 soldados alemães, dos quais 11 eram atiradores furtivos, alguns deles enviados especificamente para caçá-lo. Esse tipo de combate era péssimo para o soldado alemão, habituado a combater em grandes e amplas manobras de cerco, mas era perfeito para o soldado soviético. No início de novembro, quase 95% de Stalingrado estava nas mãos alemãs, e Hitler estava tão cego e obcecado por esse objetivo que não reparou que nos flancos o Exército Vermelho se preparava para atacar.
Graças a uma série de manobras muito bem preparadas, os generais Georg Zhukov e Alexander Vasilevsky conseguiram concentrar nos flancos norte e sul de Stalingrado mais de 1 milhão de soldados e quase 1000 blindados e 14.000 peças de artilharia. E no dia 19 de novembro de 1942, com o 6º Exército profundamente preso nos escombros da cidade, esses dois flancos avançaram no âmbito da Operação Uranus, um em direção ao outro, num grande movimento de pinça. Mais de 1 milhão de soldados soviéticos avançando em simultâneo a partir do norte e a partir do sul, contra flancos mal protegidos por italianos, húngaros e romenos. O avanço foi tão rápido que em apenas 4 dias, as duas pontas tinham se unido a oeste de Stalingrado, cercando todo o 6º Exército Alemão, bem como algumas tropas auxiliares de outras nacionalidades, totalizando cerca de 270.000 soldados. Quando ficou comprovado que os alemães estavam cercados em Stalingrado, o marechal de campo Erich von Manstein disse a Hitler que o 6º Exército deveria abandonar a cidade e tentar quebrar o cerco enquanto os soviéticos ainda não tinham fortificado a região. Mas Hermann Göring, o chefe da Luftwaffe, tinha garantido a Hitler que os seus aviões seriam capazes de suprir as necessidades do 6º Exército cercado, e por isso a sugestão de tentar quebrar o cerco foi recusada. Os 270.000 soldados alemães cercados em Stalingrado precisavam de, no mínimo, de 500 a 700 toneladas de suprimentos por dia, entre comida, munição, remédios e combustível. Uma marca que só poderia ser alcançada com 350 aviões Ju-52. Mas durante todo o cerco, os aviões de Hermann Göring só conseguiram entregar, em média, 100 toneladas por dia, ou seja, 5 vezes menos do que o mínimo necessário. Nessa época, o inverno já se tinha abatido com força sobre toda a região, e os soldados alemães, sem combustível, sem comida e com pouquíssima munição, morriam aos poucos no interior do cerco. Em dezembro, o marechal Erich von Manstein avançou em direção ao 6º Exército com uma força bastante concentrada de blindados, e no dia 18 de dezembro estava a 48 quilômetros das forças alemãs cercadas. Mas Hitler, numa outra decisão controversa, proibiu o 6º Exército de pressionar o interior do cerco em direção à coluna de Manstein, já que ele tinha decidido que não iria abandonar a cidade. O que Hitler queria era que Manstein, sozinho, abrisse um corredor através do qual pudesse passar suprimentos por via terrestre. Mas ele não queria que o 6º Exército saísse da cidade, e por isso o avanço de Manstein foi inútil. Na segunda quinzena de dezembro, os soviéticos lançaram outra ofensiva, expulsando totalmente as forças alemãs do Cáucaso, deixando o 6º Exército cercado em Stalingrado a mais de 150 quilômetros da posição alemã mais próxima. Quando o ano de 1942 terminou, o 6º Exército sabia que estava condenado e que o resgate era impossível. No início de janeiro de 1943, a ofensiva soviética se intensificou ainda mais, e no dia 7 de janeiro, os alemães tinham recuado mais de 200 quilômetros, momento a partir do qual os soviéticos começaram a enviar propostas de rendição, que foram todas recusadas pelo general Paulus. No dia 22 de janeiro, o general Paulus pediu autorização a Hitler para se render, mas o pedido foi recusado, e no dia 24 ele telegrafou para Hitler, dizendo que tinha sob seus cuidados mais de 18.000 feridos e nenhum remédio ou curativo à disposição. No dia 26 de janeiro, as forças cercadas foram divididas em 2 bolsas, e no dia 28 foram divididas em 3 bolsas. No dia 30 de janeiro, já não havia mais nada a ser feito e Hitler, num ato bastante solene, elevou o general Paulus ao posto de marechal de campo, uma clara mensagem dizendo para ele não se render e morrer lutando, ou no pior dos cenários, se suicidar, já que nunca na história alemã, desde 1871, um marechal de campo se rendeu para o inimigo. E na manhã desse dia, 31 de janeiro de 1943, Paulus foi acordado pelo seu ajudante de campo, que lhe disse que tinha sido promovido a marechal de campo.
Paulus sabia muito bem o que isso significava e respondeu: "Não me vou matar por Hitler." E no final da manhã, forças soviéticas entraram no quartel-general de Paulus para negociar a rendição, algo que foi concluído no início da tarde desse dia. Na última mensagem oficial enviada por Paulus para Berlim, ele propositalmente omitiu a tradicional saudação a Hitler, escrevendo no seu lugar: "Longa vida à Alemanha." Outras bolsas resistiram até o dia 2 de fevereiro, com pequenos grupos de soldados alemães lutando até quase o final de fevereiro. É muito difícil calcular o total de baixas, mas estima-se que apenas em Stalingrado, os soviéticos tiveram mais de 1.100.000 baixas, com as forças do eixo perdendo mais de 600.000 soldados, entre mortos, feridos e capturados. Foi a pior derrota alemã em toda a guerra, da qual nunca mais iriam se recuperar.